A paz do Senhor para todos os nossos irmãos, professores, professoras, alunos e demais superintendentes da Escola Bíblica Dominical. Nós estamos dando início a mais uma pré-aula que tem oferecimento de Professores em Cristo, EBD. Nós estamos estudando nesse primeiro trimestre de 2016 o tema, o final de todas as coisas, esperança e glória para os salvos. E o comentarista desse primeiro trimestre de 2016 é o pastor Elinaldo Renovato de Lima. Nós vamos estudar hoje, meus irmãos, a lição de número 9, que traz por tema a vinda de Jesus em glória. Nosso textuário se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24 e versículo 30. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens. A verdade prática, a vinda de Jesus para implantar o milênio porá fim a todas as forças do mal e dará início a um futuro glorioso na terra. A nossa leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo 24, no versículo 29 e versículo 30, Apocalipse, no capítulo 19, versículo 19 e versículo 20, Apocalipse também, no capítulo 20, no versículo 1, 2 e 3. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá, e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Apocalipse capítulo 19, versículo 19 e 20. E vi a besta e os reis da terra e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava sentado sobre o cavalo e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta, que diante dela fizera os sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Esses dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre. Apocalipse capítulo 20, versículo 1, 2 e 3. E vi descer do céu um anjo, que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão, e ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali encerrou e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. O objetivo geral da nossa lição de hoje é mostrar que Jesus vem sobre as nuvens e que todo olho verá. O ponto central da lição diz assim: depois do período da grande tribulação, Jesus voltará para implantar o seu reino milenial. A lição de hoje, meus irmãos, traz esse tema interessante para nós, quando ele diz a vinda de Jesus em glória. O que nós entendemos com esta vinda de Jesus em glória? Pelo simples fato que Jesus voltará a esta terra, porque nós já estudamos lições passadas, já explicamos isso, mas vale a pena ressaltar novamente alguns pontos importantes da lição. Após o arrebatamento da igreja, os salvos estarão com Cristo. Nós já sabemos desse acontecimento, desse evento. Logo após isso se dará as bodas do Cordeiro, e na terra haverá o período da grande tribulação. Jesus voltará com sua volta gloriosa, justamente para aniquilar toda a obra de Satanás. Todo o governo do anticristo vai ser aniquilado, vai ser tirado do mundo, né? E juntamente com seus aliados, o dragão, né? Que simboliza Satanás,
e o falso profeta, que vai enganar muitos, vai ser, como se dizer, o porta-voz dele aqui na terra, para enganar até os escolhidos de Deus. Pois bem, é interessante esse ensino de hoje, porque ele nos remete ao entendimento que Jesus voltará, mais uma vez, repito, que ele voltará para julgar as nações, para botar fim, principalmente, às obras de Satanás, o governo do anticristo, e automaticamente nós entendemos que ele virá para julgar essas nações. Ele vai julgar as nações, ele vai julgar aquelas nações ímpias, e essas nações, elas estarão vivas ainda. Diferente do julgamento que nós conhecemos e que a Escritura Sagrada nos dá em Apocalipse, no capítulo 20, e no versículo 11 a seguir, aonde fala do juízo final, que será um juízo individual, diferente daqui que nós vamos estudar hoje, que fala do julgamento das nações ímpias, nações que professam contra Cristo, essa ordem mundial que temos visto por aí. Então nós vamos estudar a lição a respeito disso, a lição nos mostra a respeito disso. Então é um julgamento da sua vinda, vai virar um julgamento depois. Nós vamos falar das ovelhas, né, e dos bodes, onde ele vai separar ali. E justamente cada nação, é interessante aqui, nós entendemos também que cada nação vai ter um representante. Muitos estudiosos, teólogos, principalmente o pastor Antônio Gilberto, ele ressalta em seus livros que, no calendário das profecias, mais precisamente, onde ele fala, um ponto que virá um de cada nação, representante de cada nação. De cada nação virá um representante diante de Deus, aonde esse vai ser julgado. E as nações, para onde vão ser praticamente exterminadas do mapa do mundo, podemos dizer. Vão ser exterminadas, não vão ficar, catalogadas, podemos dizer, geograficamente, podemos até também afirmar isso, neste mapa. É interessante nós entendermos isso. Por quê? Porque foram contra Jesus Cristo. Jesus Cristo, quando esteve na terra, quando ele trouxe as boas novas, nós estudamos isso há algumas lições passadas, que ele veio para buscar aqueles que estavam perdidos, ou dar a salvação àqueles que estavam perdidos, e também aqueles que estavam disposto, melhor dizendo, a se encontrar com Cristo ainda na terra. E também nós estamos buscando ainda, se encontrar com Cristo, no sentido de que nós estaremos com Ele. Nós encontramos Cristo quando nós se convertemos, a Ele, aos seus ensinamentos, ao seu Evangelho, aos seus discípulos. Mas eu quero dizer no sentido de que, quando Ele veio na terra, Ele veio para trazer as boas novas. E muitas nações hoje estão se aliando contra Israel. Israel é um povo escolhido de Deus. E a volta de Jesus de forma gloriosa vai se dar no finalzinho da grande tribulação. Nós sabemos que a tribulação ela vai durar 7 anos. E nesse intervalo, Jesus estará com seus salvos, participando das bodas, ele vai vir para julgar essas nações. Depois vai implantar o seu reino milenial, milênio. Nós vamos falar isso na aula que vai se aproximar, principalmente na aula do número 10, nós vamos falar com mais afinco a respeito do reino milenial. Mas tudo bem, temos que entender esse contexto da lição de hoje. A Bíblia nos relata vários pontos de como será esse julgamento. E também vai falar justamente do povo de Israel, da restauração, conforme Ezequiel capítulo 37, que ele fala justamente dessa restauração do povo de Israel. Nós vamos falar um pouco disso hoje, dentro da nossa lição. Então nós fizemos aqui, meus irmãos, um apanhado geral
e que através do nosso estudo, através dos nossos conhecimentos, né, dentro das Escrituras Sagradas e também dentro desse belíssimo tema que foi proposto pelo comentarista da lição, a vinda de Jesus em glória. Quando Ele vir em glória, também isso faz uma diferença muito grande para que nós possamos entender que quando Ele virá com a sua vinda em glória na terra, Ele vai exterminar o mal por completo. Sabemos que o diabo será lançado, né, no abismo, ficar preso ali durante 1000 anos, né, depois ele vai cumprir, né, 1000 anos, depois ele vai ser solto, aí ele vai ser totalmente sentenciado e nunca mais ele vai ter chance de nada. Vamos dizer assim, que ele vai ser solto por um período de tempo, um pouco período de tempo, né, e logo em seguida ele vai ser sentenciado. Então, aí o anjo traz a chave de cadeia, prende ele no abismo, né, jogado no abismo, trancado, né, podemos dizer. Isso está dentro da nossa lição de hoje, dentro do nosso entendimento de hoje. Pois bem, após 7 anos da grande tribulação, ou seja, o fim dos 7 anos do governo do anticristo, juntamente com seus aliados. Quem são seus aliados? O dragão, Apocalipse capítulo 20, versículo 2, e o falso profeta, Apocalipse capítulo 19, versículo 20. Jesus dará um fim nesse governo satânico. Vai dar um fim nesse governo satânico. Ou seja, a segunda fase da sua volta de Jesus será de forma gloriosa, conforme Mateus capítulo 24, versículo 30. Da mesma forma que o Mestre foi visto sendo elevado ao céu, como nós conhecemos como ascensão, conforme em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículo 9 até o 11. E todo olho verá, diferente do arrebatamento da igreja, que foi invisível, né? E só os salvos puderam ver Cristo, né? Aqueles que estavam totalmente despercebidos, que não estiveram, né, no arrebatamento da igreja, não viram aqueles que foram arrebatados. Isso se faz um ponto interessante da lição também. Então todo olho verá, conforme Apocalipse capítulo 1 e versículo 7. Então, diferente do arrebatamento da igreja, que foi invisível aos olhos do mundo, em que só os salvos subirão e verão a Jesus Cristo. De que maneira Ele virá? De que maneira Jesus Cristo virá em sua vinda em glória nesta terra? O apóstolo João nos revela no livro do Apocalipse, no capítulo 19, versículo 11. Ele virá como? Assentado sobre o cavalo branco. O cavalo branco simboliza a paz, né? Assim como foi a sua entrada triunfante em Jerusalém. É interessante nós notarmos, conforme Mateus capítulo 21 e versículo 7. Ressalto aqui, é importante nós prestarmos atenção que o Mestre, Ele não virá com armas físicas, armas terrenas, podemos dizer. Ele vai vir com a sua palavra. Nós vamos entender isso hoje. Ele vai vir de forma gloriosa, de uma forma esplêndida. E quando ele faz essa entrada triunfal aqui em Jerusalém, montado no jumentinho, ele mostra que as lutas do Mestre não são por armas terrenas, e sim por armas celestiais. Nós vamos falar também dessa lição de hoje. E ele não virá sozinho também, com os santos, com seus exércitos celestiais, que foram arrebatados e transformados em seres santos, conforme na Epístola de Judas, versículo 14 e versículo 15, para trazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios, ou podemos dizer também toda a nação ímpia. Haverá ali, meus irmãos, né, nesta vinda dele, uma batalha que nós conhecemos, a batalha do Armagedon, que no hebraico significa monte de Egito.
Ou seja, a última e decisiva rebelião contra Deus. Ali, essas nações, elas fazem até hoje rebelião contra Deus, afrontam o Criador, com várias leis contra o casamento, contra a natureza do ser humano. Estão dizendo por aí que o ser humano não tem um sexo definido, né? Estão fazendo leis contra a igreja de Cristo, afrontando aqui as Escrituras diz sobre o homem e a mulher, né? Estão inventando leis, estão afrontando leis, e é bem claro, meus irmãos, que nós podemos ficar assim, podemos dizer, bem preocupados, porque a nação brasileira, os nossos governantes estão juntamente alienados com o governo mundial, com esse império mundial que se forma, e já está formado há muito tempo, contra Israel, contra o povo de Israel. E Jesus voltará na sua forma gloriosa, justamente para aniquilar todos eles que forem contra, principalmente, meus irmãos, contra o povo escolhido de Deus, que é o povo de Israel. Todas as nações, não só contra Israel, mas sim contra os desígnios do Criador, vão ser julgados. Isso é uma coisa muito importante e ao mesmo tempo muito séria. Nós sabemos que a nossa nação brasileira, meus irmãos, tem criados aí no governo, né, no Senado, nós temos visto coisas terríveis contra nossas crianças, mexendo com a criação, mexendo com o que o nosso Deus implantou aqui para nós, e vão ser julgados. Nenhuma nação vai se passar em branco, nenhuma nação. Então nós temos que orar, meus irmãos, por essa nação brasileira. Nós temos que estar em oração, em constante oração, pelos iminentes, aqueles que estão acima de nós, pelos nossos governantes. Temos que já estar em constante oração por eles, meus irmãos, para que seja mudado algumas coisas, porque vão passar por um julgamento terrível, meus irmãos, na terra, quando Jesus voltar de sua forma gloriosa. Ou seja, nós falamos aqui da decisão da rebelião contra Deus, ou seja, culminará em uma guerra mundial. Vimos Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, né? Se fala até de uma Terceira Guerra Mundial. Esta guerra mundial, meus irmãos, vai ser, essas guerras que passaram aí não vai ser nem chegar próximo do que esta guerra mundial, né, da rebelião contra Deus vai acontecer, que fidará na batalha do Armagedon, conforme nós podemos ter dentro da nossa referência bíblica, Apocalipse capítulo 6 e versículo 16. E dentro da nossa lição nós temos aqui, meus irmãos, 3 tópicos. Vamos falar aqui brevemente de cada tópico, para que nós possamos assim refletir um pouco mais dentro da nossa lição de hoje. O primeiro tópico diz para nós assim: saber que Jesus voltará e que todos o verão. Tópico 2: explicar que Jesus voltará para dar a devida recompensa aos ímpios. 3: compreender como será o milênio. Quando nós vamos estudar, né, na próxima lição, como eu já falei, né, do milênio, mas aqui vamos dar um apanhado, vamos começar já a entrar, né, nesse estudo do milênio. Vamos falar aqui brevemente, né, de como será o milênio. Então, no primeiro tópico diz aqui para nós: Jesus voltará e todos verão. Então, Jesus voltará e todos verão, como ele prometeu que virá. Ele prometeu que virá, conforme no Evangelho de João, melhor dizendo, no capítulo 14 e versículo 3, e quando ele diz para nós assim, né, uma promessa que ele fez para nós: e se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez, e vos levarei para mim mesmo, para onde eu estiver, estejais vós também. Então, Jesus voltará como prometeu.
Ele voltará, meus irmãos, para instaurar o seu reino milenial, que é o reino de paz, o reino de alegria, o reino de harmonia, né? Com poder e glória, conforme nós lemos aqui no nosso textuário, no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 24, versículo 30. Cercado de anjos, voltará, né, com seus exércitos celestiais, em 2 Tessalonicenses, capítulo 1 e versículo 7. Ele será visto por todo o mundo, né, conforme nós temos a base em Apocalipse, no capítulo 1 e versículo 7. Virá com majestade e vitorioso, porque ele já é vitorioso. Ele vai vir com toda a sua força, toda a sua majestade, com todo o seu poder vitorioso. Apocalipse 19, 11. Rei dos reis, Senhor dos senhores. Apocalipse 19, versículo 12 até 16. O objetivo da vida de Jesus em glória. Qual é o objetivo dele? Levantamos aqui alguns pontos importantes que fazem para o nosso entendimento desta lição. No mundo, Jesus veio para trazer as boas novas da salvação, melhor dizendo. Lucas capítulo 19, versículo 10, João 1, 12. Jesus, quando esteve aqui na terra, ele veio trazer as boas novas de salvação. Ele veio buscar aquele que estava perdido, como eu falei aqui no início da nossa introdução, no início da nossa pré-aula. E muitos não aceitaram, muitos hoje não aceitam, muitos não acreditam, muitos não creem que Jesus voltará. Mas essa volta aqui será uma volta fulminante. Virá para castigar os ímpios, conforme na epístola de Judas, versículo 15 e 16. Jesus voltará para livrar Israel do extermínio, conforme Apocalipse capítulo 7, versículo 4, Apocalipse 14, 1 e 3. Ou seja, aqui dá de entender que ele voltará já no finalzinho da grande tribulação, quando o anticristo acuar Israel, justamente nesse monte, né, de Megido, como nós conhecemos, que vai ser esta batalha do Armagedon, né, que vai ser o vale, nós temos o vale da decisão, nos conhece, né? Então, ali vai ser o fim desse governo, porque ele vai acuar. Mas antes dele acuar, ele vai começar a matar, né, o povo de Israel, aqueles que ainda ficaram, que foram aqueles que fizeram aquela aliança falsa com ele no período de 3 anos e meio. Depois ele castigou o povo, ele voltou atrás, ele é falso, é mentiroso, né? Como temos visto as nações mentirosas, falsas aí, a nossa nação está passando por um mesmo processo de falsidade, de mentira, né, contra o que a palavra de Deus nos ensina. Isso é muito importante também no tempo, meus irmãos, é de deixar que nós viemos orar por essa nação, como eu já falei, volto a repetir. Ou seja, 1/3 dos judeus morrerá, Zacarias 13, 8. Mulheres serão violentadas, Zacarias 14, 2. Vai haver um grande derramamento de sangue, meus irmãos, Apocalipse 14, 20. Jesus descerá em socorro de Israel na batalha do Armagedon, Zacarias capítulo 14, versículo 3 até o 5. Ou seja, mortos serão tão numerosos que serão sepultados durante 7 meses, Ezequiel capítulo 39, versículo 12 até o 16. Imaginou, meus irmãos, quantas pessoas vão morrer nessa batalha? Vão ser sepultados durante 7 meses, vão andar no meio do caminho e vão ver ossos expostos entre a terra e vão ter que enterrar. E fora as aves que vão vir, né? O Apocalipse nos revela isso também, para fazer uma limpeza na terra, para ajudar ainda além de enterrar. Vai vir essas aves para fazer uma limpeza na terra, para limpar todos aqueles ímpios que morreram, que foram contra Jesus Cristo e Deus. Pressentir a derrota, é interessante aqui que pressentir a derrota, o anticristo se voltará contra Deus, né? Vendo que Deus já começa a destruir o seu exército demoníaco, né? Ele vendo
que está perdendo a sua derrota, está sendo derrotado, que ele é derrotado, ele já é derrotado, ele volta a ser contra Deus. Aí, meu irmão, aí, meus irmãos, não vai ter nem escapatória para ele, vai dar até dó dele, porque será o seu fim. Apocalipse capítulo 19, versículo 19: o anticristo e o falso profeta, e os lançará no lago de fogo, conforme 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Apocalipse 19, 20: os exércitos inimigos serão destruídos. Zacarias 14, 12: Jesus vencerá o anticristo com fogo, e os carros do céu serão como uma tempestade. Isaías 66, 15 e 16: com o assopro da sua boca, meus irmãos, a destruir todos eles, não vai sobrar nada. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 8. Jesus prenderá o anticristo e o falso profeta. Apocalipse 9, 20, Mateus 25, 41. O anjo trará, uma cadeia na mão, conforme Apocalipse capítulo 20, versículo 1 e 2. O fim da batalha do Armagedon, o futuro glorioso de Israel. Os pecadores inimigos de Israel, Apocalipse 6, 15 e 17. Aí fala desse julgamento, né? O texto de Ezequiel, eu falei o 37, meus irmãos, me perdoem, é o 36. O texto de Ezequiel, o capítulo 36, do versículo 26 ao 28, ele fala exatamente, meus irmãos, da restauração de Israel. Se você ler esse capítulo e esses versículos, capítulo 36, eu falei o 37, mas é o 36, do 26 até o 28, onde ele estará a restauração de Israel. Jesus julgará as nações, como eu falei no início da nossa pré-aula, a reconciliação de Israel com Jesus e a convocação das nações. Eles vão entender aqui, meus irmãos, conforme Romanos capítulo 11, 1, 15, 25 e 26, eles vão ver que esse mesmo é o Messias, esse é o enviado de Deus. Aí eles vão, reconhecer, só vão reconhecer quando eles passarem por esse grande sofrimento. Aí eles vão ter a certeza que Jesus é um enviado, é um Messias. Aí temos aqui a convocação compulsória de Cristo às nações. Essas nações estão vivas, conforme Joel capítulo 3, versículo 12 e versículo 14. Aí fica a pergunta para nós: quem será julgado? Todas as nações, meus irmãos, todas as nações, como eu já falei aqui no início da nossa introdução, as que se levantarem contra Israel. Zacarias capítulo 12, versículo 3, da parte B, Zacarias 14, 2, Mateus 24 e 32. A observação aqui do nosso entendimento da lição: as pessoas individualmente só serão julgadas no juízo final, conforme 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5 também, em Apocalipse no capítulo 20, do 11, mais precisamente do versículo 11 adiante. Então, onde fala do juízo final ali dos que vão passar por esse juízo final. É diferente desse juízo que nós entendemos, conforme em Apocalipse capítulo 20 e versículo 11 adiante aqui, onde vai ser falado desse julgamento, conforme aqui o versículo 14: e a morte e o inferno foram lançados no fogo do enxofre, é a segunda morte. Esta é a segunda morte. O 15: e aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então é esse aqui que vai ter o julgamento final. Então é diferente desse julgamento das nações. Vão ser julgados as nações, Como será o julgamento das nações? Aí como será o julgamento das nações? Separação dos bodes e das ovelhas. Mateus 25, 31 e 33, Quem vai ser o juiz? Jesus Cristo. Joel 3 e 2, Então, ele vai fazer isso, Ele vai julgar entre o que vai sentar do lado direito dele, vai ser as ovelhas, que automaticamente esquerdo vão ser julgados, e serão os bodes. Vai ser uma separação aí. E depois ele vai preparar o milênio para nós, Esse reino milenial, ele vai instaurar esse reino milenial. Então, primeiro, Satanás será preso por 1000 anos.
no abismo por 1000 anos, né? Quando vai ser lançado, Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o 3, e será solto por um pouco de tempo, né? Vai dar um gostinho para ele ali, depois ele vai ser exterminado definitivamente. Apocalipse capítulo 20, versículo 1 até o 3. Quem entrará no milênio com Cristo? As ovelhas. Mateus 25, 34. E os bodes não entrarão, estarão já no inferno, ou para o inferno. Mateus 25, do 41 até o 46. Aí, meus irmãos, temos aqui um encerramento desse estudo de hoje para nós, em Apocalipse capítulo 20 e versículo 6, onde nós reinaremos com Cristo por 1000 anos, conforme em Apocalipse, no capítulo 20 e versículo 6, que nos diz a respeito disso. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esta não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes, nós seremos sacerdotes de Deus e de Cristo, meus irmãos, e reinarão com Ele 1000 anos. É o que eu espero, é o que você espera. Meus irmãos, a lição de hoje, ela mostrou para nós, assim, antes de nós finalizarmos essa conclusão, que as nações serão julgadas. Essa batalha do Armagedon vai se dar no finalzinho do período da grande tribulação, período de 7 anos, conforme nós temos o relato de Daniel, né? Fala da 70ª semana de Daniel, vai ser no capítulo 9. Então ali nós temos esse entendimento que ela vai acontecer. As escrituras não relatam isso aí. Elas isso aqui vai ser de forma literal. Vai vir para julgar as nações. Ele vai vir primeiramente, antes de julgar as nações, ele vai vir para destruir o governo do anticristo, né? O dragão, o seu aliado, que simboliza Satanás, o diabo, e também o falso profeta e seus exércitos de demônios, né? Que vão estar com ele ali. Aí esses vão ser totalmente, meus irmãos, destruídos, né? Por Deus, por Jesus Cristo, quando ele voltar, né? A sua volta em glória. Ele vai julgar as nações. Nós falamos aqui que essas nações vai ser muito dois que vão ser julgados, né? Mas vai aparecer um representante para ser julgado por Jesus Cristo, que vai ser o juiz, né? Então nós temos que orar, eu falei aqui, nós temos que orar pelo nosso governo brasileiro, meus irmãos. Nós temos que orar, estar orando por eles, porque tem alguma relação, que nós sabemos que tem uma relação com o governo mundial, né? Tem alguma coisa que está junto ali e fazendo algum mal para o povo de Israel. E Jesus vai requerer isso daí desse povo. Temos que tomar muito cuidado, orar por esse povo, orar porque estão em iminência, né? Isso são os pontos importantes. Então a volta de Jesus em glória, especificamente, ela tem dois objetivos, irmãos. Para implantar o seu reino, primeiro para destruir o governo de Satanás, também, 2, pode falar mais um, 3, destruir o governo do anticristo, instaurar o seu reino milenial, né? E nesse julgará as nações, depois julgará as nações. Pois bem, meus irmãos, a nossa conclusão de hoje nos diz assim: a batalha do Armagedon e a vinda do Senhor devem ser encaradas como literais e não como hipóteses futuras, né? Porque acham aí essas nações que não vão ser julgadas, que não vai acontecer nada com ele. Engano, vai ser julgado assim, vai ser separada entre as ovelhas e os bodes, vão ser julgados assim. Esses eventos escatológicos têm o respaldo das Escrituras Sagradas. Eles serão o cumprimento do plano de Deus na terra. Vale a pena refletir a respeito do que Deus tem preparado para os fins dos tempos, tanto para a igreja como para o mundo. Então, tanto para a igreja como para o mundo. Lição belíssima, lição que nós entendemos a verdadeira essência dela de hoje, né? O seu julgamento, da luta do Armagedon, da batalha do Armagedon, do julgamento para dentro das ações, né? Como foi falado aqui no finalzinho, né? Tanto vai ter a vinda dele tanto para a igreja como também para o mundo, né? E muitos não acreditam, muitos já não creem mais que ele virá, mas ele virá para julgar, não vai passar nada em branco, como eu sempre falo aqui nas minhas aulas.
dentro das lições que nós estamos estudando sobre a escatologia bíblica. Então nada vai nos passar em branco diante dos olhos do Senhor Todo-Poderoso. E já faço um convite para você, meus irmãos, que têm nos assistido pelo canal de Professores de Cristo BD. Faço um convite para que vocês estejam conosco, melhor dizendo. A lição de número 10, onde traz o tema milênio, um tempo glorioso para a terra. Mostrar que o milênio será um tempo, meus irmãos, de paz e harmonia, jamais visto na terra, porque Satanás já não vai estar mais, não vai estar mais entre nós ali. Vai ser uma paz, uma harmonia jamais vista na terra. Meus irmãos, vai passar para vocês aí o nosso canal, Professores de Cristo BD. Você que tem nos assistido pode se inscrever no nosso canal, Professores de Cristo BD. E também você pode nos encontrar em nossas redes sociais, Facebook, o Instagram, o Twitter e também o nosso blog, onde nós temos todas as nossas pré-aulas ali gravadas. E em breve, meus irmãos, sempre que estou falando, que nós estaremos com o nosso site. Nesse site nós teremos todas as nossas lições e também os subsídios que nós estamos aqui aplicando dentro dessas lições desse primeiro trimestre de 2016. Meus irmãos, gostaria de agradecer a todos vocês que têm assistido e também deixar aqui um aviso a você, professor, e também você, professora da Escola Bíblica Dominical. Que o Espírito Santo use vocês nessa aula de domingo, que vocês possam dar uma aula maravilhosa e que vocês mostrem para os seus alunos o que vai acontecer na Batalha do Armagedon, por que vai se dar essa Batalha do Armagedon, porque Jesus voltará no seu glorioso momento, momento de glória, podemos dizer assim. Para quê? Por que ele vai voltar nesse sistema? Por que ele vai voltar dessa forma, como exemplo? Você, professor, passa isso para o seu aluno, ensine o seu aluno, para que ele entenda que Jesus voltará para julgar as nações, separar as ovelhas dos bodes. Isso é muito importante. E que ensine também os seus alunos que ele orem por essa nação brasileira, orem por as nações que estão contra Israel, porque essas nações que forem contra Israel vão ter um fim muito triste nesse julgamento das nações pelo juiz que é Jesus. Amém, meus irmãos? Desde já quero agradecer a todos vocês mais uma vez que têm nos assistido e que Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Amém.